Olá! Hoje a gente vai explorar uma daquelas perguntas que todo mundo já se fez em algum momento. Uma pergunta que parece um nó na nossa cabeça e desafia nossa lógica. Pois é, a pergunta é super direta, mas ao mesmo tempo super profunda. Se tudo que a gente vê, tudo que a gente conhece tem uma origem, uma causa, o que a gente faz com a primeiríssima causa de todas? É uma daquelas perguntas que levam o nosso raciocínio até o limite, né? E faz todo sentido a gente pensar assim. A gente vive num mundo onde tudo tem um começo e um fim. Cada ação tem uma reação, cada efeito tem uma causa. Nosso cérebro é treinado para buscar a origem das coisas. Então, quando olhamos para o universo, é quase instintivo perguntar: de onde tudo isso veio? Bom, para entender a resposta teológica para essa questão, a gente precisa primeiro dar um passo para trás. A ideia principal aqui é que a pergunta em si talvez parta de uma premissa que não se aplica. É como tentar usar as regras de um jogo em outro completamente diferente. A linha de raciocínio é a seguinte: Deus não seria parte do sistema de causa e efeito, ele seria a fonte desse sistema. Então, as regras que valem para tudo que foi criado simplesmente não valeriam para o Criador. Pensa numa fileira de dominós. Ele não seria uma das peças, mas sim a mão que deu o primeiro empurrão. E isso nos leva a um conceito central na teologia: a autoexistência. É uma palavra complicada para uma ideia até que simples. Enquanto tudo no universo depende de outra coisa para existir, Deus seria um ser cuja existência vem dele mesmo. Ele não foi criado, não foi causado, ele simplesmente é. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem essa diferença. De um lado, o Criador, não causado, necessário, autoexistente e infinito. Do outro, a criação, causada, contingente, dependente, finita. A ideia é que são naturezas fundamentalmente opostas. Mas, sabe, essa ideia não é só uma viagem filosófica. Ela está bem no coração de um dos momentos mais marcantes da narrativa bíblica, a hora em que Moisés pergunta ao nome de Deus. E a resposta, uau, é uma das declarações mais poderosas de todas. Eu sou o que sou. Percebe? Não é um nome que explica uma origem ou descreve o que ele faz. É uma declaração de existência pura. O pulo do gato aqui é o tempo verbal. Eu sou. Isso aponta para uma existência que não está presa na linha do tempo. É uma presença constante, uma realidade que não começou e não vai terminar. É a afirmação de um ser absoluto, que basta a si mesmo. E essa ideia não ficou lá no Antigo Testamento, não. Ela atravessa a Bíblia inteira. Séculos depois, Jesus usa essa mesma expressão. Quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ele não está só falando que veio antes, mas está se identificando com essa mesma natureza divina, eterna, fora do tempo. E essa ideia de uma existência que não depende do tempo nos leva para um outro conceito bem radical. A ideia de que não foi só a matéria que foi criada, mas o próprio tempo é parte da criação. Aquela frase famosa de Gênesis, no princípio, estaria marcando o Big Bang do próprio tempo. E se existe um princípio, algo ou alguém precisava estar lá para dar o start, né? Dentro dessa lógica, a pergunta o que veio antes de Deus nem faz sentido porque a palavra antes só existe dentro do tempo que ele teria criado. E várias passagens reforçam essa noção de um Deus que age e existe fora da nossa estrutura temporal. A eternidade, nesse caso, não é só um tempo muito, muito longo. É um estado de ser completamente diferente. É a ausência de tempo como a gente conhece. Olha só que interessante essa distinção. Imortalidade, que é o que se atribui a anjos ou à alma humana, por exemplo, significa ter um começo, mas não ter um fim. Agora, eternidade, que é o estado atribuído a Deus, é outra coisa. É não ter começo e não ter fim. Uma existência sem ponto de partida. Tá, mas aí surge uma questão. Como um Deus infinito e fora do tempo se relaciona com o universo finito que está dentro do tempo? A teologia cristã propõe uma ponte para isso, o conceito do verbo. O Evangelho de João começa de um jeito bem parecido com o Gênesis, só que o foco é nessa figura, o verbo. E a frase já deixa claro, o verbo não foi criado no princípio, ele já era no princípio. Ele coexistia com Deus e era da mesma essência divina. Então essa passagem mostra o verbo em 3 papéis-chave. Primeiro, ele estava com Deus, o que indica uma relação eterna. Segundo, ele era Deus, indicando uma identidade na sua natureza. E terceiro, ele foi o agente da criação, a tal da ponte entre o infinito e o finito. Basicamente, o verbo é a forma como o Deus inalcançável se revela. É como o eterno se traduz para o tempo, como o invisível se torna visível.
Ele conecta esses dois mundos que de outra forma não teriam como se comunicar. Certo, então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a gente começa a ver a resposta teológica para aquela nossa pergunta inicial tomando forma. E o ponto central é este. A pergunta quem criou Deus tem em si um erro de categoria. É como perguntar qual o sabor da cor azul. Ela tenta aplicar as leis do nosso universo, de tempo e de causa, ao ser que seria a própria fonte dessas leis. A resposta, então, não é um quem, mas o que Deus é. Por definição, o ser sem começo, a causa não causada, a própria origem de tudo. E isso tudo nos deixa com a reflexão final, né? Independentemente da crença de cada um, só o exercício de pensar em um ser que simplesmente é, que nunca começou a existir, já nos força a questionar tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade, sobre o tempo e sobre o sentido da vida. É, no mínimo, uma ideia que expande a mim.